Fala pessoal, eu sou o Marcos Torres, sou concept artist, concept designer, enfim, como vocês quiserem chamar. Eu trabalho na indústria de jogos e esse é meu canal. E aqui eu costumo fazer reviews, tutoriais e também tenho um podcast que é o Art Hacks. Bom, hoje é mais um vídeo de análise em que eu vou pegar um jogo que eu gosto bastante, não é um lançamento, já é um jogo que já tem um tempinho, já vai fazer 10 anos daqui a um tempo, eu acho, que é o Metal Gear 5. É o último que teve da série, infelizmente a gente não teve mais nenhum depois desse. Mas ao mesmo tempo ele é um jogo bem legal, que ele tem bastante material e eu consegui muito dessas imagens aqui do artbook do próprio Metal Gear. Então vamos dar uma olhada aqui. Bom, uma coisa que eu acho importante falar, principalmente do Metal Gear, que acho que muitas vezes o pessoal não entende, é que, digamos assim, quando começou a série, Metal Gear Solid no caso, né, que é lá do PlayStation, acho que em 98, eles tinham um concept artist, que hoje em dia é o diretor de arte deles, que é o Yoji Shinkawa. E ele fazia essas imagens muito legais, esboços feitos com nanquim e tudo mais, que é uma coisa que persistiu ao longo da série, tanto que ele continuou e ele virou o diretor de arte. E é sensacional, assim, eu adoro tudo que ele faz, eu acho muito bom, eu acho muito interessante, mas acho que existe uma... É uma coisa que é comum, na verdade, não só nos jogos como Metal Gear, mas outros jogos, as pessoas confundirem o que é concept art do que é ilustração, assim. O Yoshi Shinkawa, ele é mais um artista do que um concept artist. Ele acabou tendo que fazer muitas vezes a função de artista dos conceitos do jogo por uma questão de que alguém precisava pensar visualmente como é que seriam certos aspectos, mas não necessariamente porque essa é a formação dele ou porque era isso que ele queria. Então, acima de tudo, ele é um ilustrador, é um artista, antes de ser um artista conceitual. E eu acho que isso que é importante entender. A arte conceitual de jogos, ela é sobre resolver problemas, sobre entender visualmente e planejar coisas numa etapa de pré-produção, para que mais para frente, quando a gente for fazer o 3D, for fazer animação, isso fique mais fácil. Então, nesse sentido, quando a gente olha uma imagem que nem essa, cara, isso é uma ilustração maravilhosa, adoro o trabalho do Yoji Shinkawa, mas acho que é sempre importante a gente lembrar disso, assim, é sempre importante a gente lembrar que, cara, ele é um ilustrador, gente. Ele não é um concept artist, assim, por formação, pelo menos, sabe? Ele acabou se colocando nessa posição ao longo do tempo. Mas, enfim, vamos falar das artes aqui. As artes promocionais do Metal Gear 5 foram feitas por ele, a maior parte que eu saiba, assim, as que não incluem 3D, é claro, nesse estilo mais artístico, que é um estilo feito com nanquim, como a gente pode ver aqui. Tem essas pinceladas, e acho que é interessante mostrar. Claro, eu não tenho um exemplo para mostrar aqui agora, mas acho que valeria até outro vídeo isso, mostrar como teve esse progresso na própria arte do Yoshi Shinkawa, sabe? Ele tem muito essa questão de usar o nanquim hoje em dia, mas ao mesmo tempo ele aprendeu a usar o Photoshop, parabéns para esse menino, para colorir as coisas e como tu vê, dar esses tipos de efeitos assim de gradiente, sobreposição, overlay, tu vê muito esse tipo de coisa aqui, parece até um color dodge, e fazer essas inserções aqui, esses quadradinhos, dessas quebras, parece um glitch art de certa maneira. Ou seja, ele pegou já essa coisa do tradicional, misturou bem com o digital e ficou esse estilo muito marcante que muita gente gosta e copia. E, cara, é muito bom, não tem muito o que falar, eu acho que é excepcional assim o que ele faz. Hoje em dia, acho que o exemplo mais interessante que talvez a gente possa trazer em outro vídeo também é o que ele tem feito no Death Stranding. E esse cara é tão bom que, né, vamos falar a real, o Kojima ele arrasta ele pra onde for o caso. No caso, Hideo Kojima é o diretor principal desse jogo e hoje em dia o nosso amigo Yoshi Shinkawa tá como diretor de arte no estúdio dele, né, que é o Kojima Productions, como diretor de arte do Death Stranding. Aqui ele já estava como diretor de arte também, então o que eu acho interessante falar nesse vídeo é mostrar o quanto muitas vezes o papel do diretor de arte é setar uma ideia, setar um exemplo, uma visão para a coisa, do que necessariamente refinar aquilo, deixar aquilo claro, assim. Então, eu imagino que, claro, essas artes aqui, quando foram feitas, já tinha boa parte do jogo já produzido, são artes promocionais, né? Mais pra frente, tipo, a gente vai ver algumas que são mais antigas. Bom, quem nunca jogou Metal Gear, basicamente é um jogo de espionagem que tu tem esse personagem que é o Snake, que no caso é o Big Boss. É confuso, gente. Acho que se vocês quiserem saber a história direitinho, é melhor botar no YouTube. Mas basicamente
Ele é um agente muito bom, muito expert no que ele faz, aquela coisa clássica, no melhor estilo espionagem, assim. E nesse caso, a gente controla ele nesse jogo e ele faz missões que, enfim, ajudam a acrescentar uma base que ele está construindo para ter meio que um exército próprio. É bem interessante, assim, acho que vale a pena vocês jogarem. E ele é um militar, assim, né? Acima de tudo, ele é um militar. E, claro, boa parte das roupas e coisas que tu vai conseguindo para ele envolvem esse tipo de vestimenta. E aqui a gente tá vendo a vestimenta, acho que inicial dele, né? E é bem interessante que é uma coisa bem clichêzona, né? De tu ter esses vários bolsos aqui para carregar munição ou coisas. E tu ter essas cintas aqui que servem de sustentação. E aqui, como a gente pode ver nesse board, quem montou ele não foi o Yoshi Shinkawa, acho que é importante deixar isso claro. Então não foi o diretor de arte, foi provavelmente um artista que trabalhou diretamente com ele, que fez esse tipo de estilo, que é um estilo que funciona muito bem, na minha opinião, para tu poder representar um concept que é esse estilo mais descritivo. Como vocês veem, tipo, a forma, dá para entender muito bem que isso aqui é um bolso, que funciona dessa maneira vertical, que tem uma presilha aqui. E para o cara de 3D depois interpretar isso, me parece muito tranquilo, tanto que tu consegue ver isso aqui, justamente na roupa final, ficou muito parecido, assim, sabe? Tipo, todos esses detalhes, até esse detalhe do joelho aqui, que parece uma proteção pro joelho. Até coisas como isso aqui, que é essa areiazinha, digamos ali, que tá na parte dessa bota, eu acho interessante colocar. Não precisa botar tanto textura e coisa assim, mas padronagens, que nem é o caso que ele fez aqui, a padronagem do deserto, padronagem da selva e tudo mais. Isso é importante indicar, assim, nem que tu bote, no caso, um quadradinho aqui dizendo, é tal coisa aqui desse jeito, sabe? Mas enfim, vamos pular para uma próxima imagem aqui. A gente tem mais umas explorações desse personagem do Big Boss. Aqui ele está testando mais essa questão de como que funciona essas sobreposições de cintas de sustentação, né? Olha que interessante. Tu tem uma cinta cruzada e aqui no meio das pernas, e por cima disso tu tem um outro colete que é para levar uma outra bolsa e uma outra coisa, e por cima tu ainda tem esse parece um poncho, alguma coisa assim que talvez se use para justamente não pegar tanto sol e outras coisas do tipo. Mas como vocês conseguem ver, ambos esses sketches, assim, eles são bem desenhadinhos, não tão, digamos assim, descritivos, eles estão um pouquinho mais simplificados, assim, mas dá para entender. Eu consigo entender claramente o que está acontecendo aqui, e vocês também, até por causa desse contrastezinho que tem aqui, que parece meio que um cinza mais escurinho, assim, dá para entender muito bem. E aqui tem umas exploraçõezinhas de perfil, de entender como é que funciona. Essas aqui, como vocês conseguem ver, já foram feitas pelo Yoshi Shinkawa, porque dá pra ver claramente por esse estilo bem distinto dele de fazer com nanquim, com pincel, né? Na verdade, eu acho que não é nem pincel que ele usa, é aquele tipo de caneta brush pen, que ela é uma canetinha assim, né? Que tem uma ponta meio mole, que é quase como se fosse um pincel, mas não chega a ser um pincel. É um pincel não, mas é recarregável, vamos botar dessa maneira. E alguém pode até dizer, tá, mas pra que serve isso se eu não consigo nem entender direito algumas feições aqui do rosto dele, né? Isso daqui, gente, às vezes é muito mais pra passar uma ideia do que necessariamente ser uma solução em si, sabe? Então, muitas vezes o diretor de arte, ele tem muito esse papel, assim, de dar uma direção, mas não dar a solução fechada. Primeiro, porque ele não vai ter tempo de fazer tudo. E segundo, porque muitas vezes tu tem que dar uma margem pro artista, o artista de concept, enfim, e também o artista 3D poder criar e poder adaptar aquela ideia para não ficar uma coisa tão fechada na ideia inicial. Isso, é claro, depende do tamanho do estúdio. Isso aqui a gente tem um estúdio grande, né? Como isso aqui foi produzido, esse jogo, que é um jogo da Konami, que é uma grande produtora de jogos. Devia ter uma equipe de sei lá quantas pessoas, devia ter um departamento só para a área de concept. Eu imagino que devia ter umas 10 pessoas envolvidas no concept, entre elas pessoas fixas e pessoas que, sei lá, são colaboradores esporádicos. Isso é muito comum também, né, acontecer. De, olha, tu vai participar do jogo, mas tu vai ficar só fazendo tal coisa por tal período e tu não vai ficar o ciclo inteiro do jogo. Um diretor de arte, ele fica do início ao fim, e acho que é importante lembrar isso também. Não só ele dá essa ideia inicial, como ele é responsável de ver se o concept está mais ou menos de acordo e aprovar,
e depois, novamente, no 3D, olhar o 3D e conseguir dizer, nossa, gente, esse 3D aqui está de acordo com a minha visão, com o que a gente tinha pensado lá atrás. Aqui dá para ver alguns dos 3Ds, como é que foram ficando, assim. É bem interessante que, novamente, essa coisa de tu ter que fazer vestimentas e tudo mais é boa parte do papel do character designer. Ou seja, não é só ficar fazendo personagem novo, é muito sobre pegar o mesmo personagem e fazer as skins, como o pessoal gosta de falar, né? Fazer essas alterações de vestimenta. E também esses tipos de callouts aqui são muito interessantes, tipo, como é que é essa bota. E como tu mostra essa bota, não adianta. Muitas vezes o pessoal gosta de negligenciar, né? Principalmente calçado. Tipo, vou fazer só um triângulozinho aqui, tá pronto, minha bota, sabe? Não. Você tem que mostrar como é que é o solado, né? Você tem que mostrar como é que é a lateral, como é que se... Às vezes, dependendo, eles pedem até para mostrar como é que se veste. Do tipo, tem que ter um fecho aqui na lateral, ou isso é só cadarço, sabe? Esse tipo de coisa é necessária, porque mesmo que tu não vá ter o personagem vestindo a coisa ali de fato, tu ainda quer entender como é que ele botaria aquilo, isso dá mais credibilidade pro que tu está fazendo. Aqui tu tem outra vestimenta dele, uma vestimenta com mais armaduras e tudo mais, eu acho que... Eu cheguei a jogar esse jogo bastante, tá, gente? Acho que joguei umas 40 horas. Pra mim isso é muito, tá? Porque eu não costumo jogar muito mais do que isso um jogo. Geralmente jogo 10 horas por aí, depois paro. Mas eu não peguei essa roupa aqui no tempo que eu joguei, então... Infelizmente não cheguei a presenciar isso aqui, porque é muito legal ver como é que incorpora todas essas coisas aqui, no caso, esses bolsos, cantil, tem espaço pra granada. Tipo, eu acho que é a roupa mais porrada, assim, digamos, do Big Boss, né? Tá aqui o Battle Dress. E, bom, aqui a gente tem outro personagem que tem no jogo, que é o Emerick. É interessante que esse é um NPC, né? A gente não controla ele. Mas ele é bem marcante justamente por causa dessa estrutura que ele carrega aqui. Ele é um cara que seria para ser um cadeirante, mas como ele tem essa prótese, não chega a ser uma prótese, mas essa sustentação biônica, ele consegue caminhar e sentar. E é bem interessante que ele não usa cadeira, né? Ele tem até um sketch aqui que mostra isso. Ele senta, como é que eu vou dizer? A prótese sustenta ele para sentar, então ele só fica na posição sentadinho. E assim, é bem interessante que esses sketches, até acho que esse desenho aqui foi feito pelo próprio diretor de arte. E como vocês podem ver, ele é bem mais simplificado, ele é bem mais... Claro, dá para entender alguns detalhes, mas muitas coisas a gente não sabe dizer o certo como é que funciona. Tipo, eu não sei como é que é o modelo de óculos dele. Eu não entendo muito bem como é que é o corte dessa calça, mas eu entendo que é uma calça comprida, sabe? E muitas vezes tem a ver com o fato de que o diretor de arte não tem tanto tempo, ele tem que só colocar a ideia ali e deixar alguém refinar aquilo e pensar aquilo melhor. Mas ele já fez algumas coisas interessantes, como por exemplo, ele fez até um calloutzinho muito simples de como é que funciona essa estrutura aqui para apertar e mover essas pernas biônicas, né? Como é que entra essa coquilha aqui na parte da bunda, no meio dele, no meio das pernas dele. Isso aqui acho que é o carregador da parte de trás, que tem tipo uma parte que sustenta aqui, ele tem tipo também um calloutzinho muito pequenininho aqui, mas eu consigo identificar que é onde tu bota o controle na perna, que depois a gente consegue ver aqui, ó. Interessante mesmo, interessante ver como é que isso funciona. E aqui tem mais um calloutzinho mostrando como é que é o carregamento. Ó, aqui tem tipo um soquete de como que seria a tomada conectando, né? Que ele deve ter que conectar numa tomada. E aqui tu tem um esboço bem artístico, né? Provavelmente isso aqui deve ter sido um dos esboços iniciais, tanto que, novamente, é só uma ideia, não tem muito como eu ter uma definição. Eu consigo entender que é um cara de óculos, que ele tá usando tipo um jaleco, terno, fica um pouco difícil de definir. Tá de calça, tá sapato, e tem essa estrutura aqui, que eu não sei dizer, né? O formato dela. Mas assim, ideias iniciais, thumbnails, eles são assim mesmo, gente. Não dá pra querer entrar muito em pormenores muitas vezes. E aqui tu tem tipo um callout mesmo, que foi feito por outro artista, dá pra ver até pelo tipo de traço, que é um traço bem mais limpo, de como é que funciona essa estrutura que o Emerick usa, né? Isso aqui eu acho que é a parte da pata, pelo que eu tô entendendo. Tipo a parte de baixo, ou posso estar errado. Aqui, né? Como é que ela tem essa parte de... Como é que eu vou dizer? Não é aspereza mesmo, o termo que eu quero usar. Mas é aquela parte que faz o atrito no chão, a borracha, enfim.
Tô me perdendo um pouco nas palavras hoje. Dá pra ver até essa parte de alça aqui, que provavelmente é uma coisa que talvez ele queira segurar, ou no caso, talvez seja onde ele engate esse controlezinho dele. Então, tipo, ele pode botar aqui. Tem tipo um botãozinho de ligar e desligar, ou algo do tipo. Como é que é o assento aqui para ele sentar, porque tem que ser uma coisa estofada, confortável, né? Porque vai bem no meio das pernas dele. Aqui atrás tu tem tipo uns roldanos, eu não sei dizer ao certo, tá um pouquinho difícil de entender. Mas já tá bem mais claro do que essa da outra aqui, né? Claramente, sabe? Então. E o carregadorzinho aqui, que parece ser um carregadorzinho portátil. Não sei dizer ao certo. Outro personagem aqui que aparece, que é o Homem de Fogo. Mais tarde na história ele é revelado quem ele é. Eu não vou falar, porque não sou de dar spoiler. Mas é muito interessante esse personagem, porque ele é um personagem muito marcante, principalmente que ele aparece já no início do jogo. A presença dele é bem assustadora, assim. E aqui tu vê as ideias iniciais, né, na direção de arte, de como é que ele poderia ser. Seria um cara de terno, ou ele seria um cara mais pelado, assim, enfim, sem roupas, ou um cara de capa. Fica até um pouco difícil de entender mais ou menos como é que seria isso aqui. Teria um rabo, não sei dizer, porque, tipo, essa forma aqui, ela pode ser interpretada de várias maneiras, né? E essa é a graça e o problema desse tipo de sketch, assim, por isso que é tão importante um trabalho de refinamento depois que tu faz isso. Mas como eu falei, quando tu é um diretor de arte, muitas vezes tu pode fazer esse tipo de coisa aqui, para poder dar uma direção para o teu artista pegar isso daqui, vamos dizer, poxa, eu gostei disso aqui, e daí eu jogo para cá. E daí, tipo, sai isso aqui, sabe? Tipo, eu acho que muitas vezes tem isso também, sabe? Tu dá caminhos e coisas que seriam interessantes. E claro, geralmente um diretor de arte também vai te suprir de imagens e referências visuais, assim, para ficar mais claro. Interessante que nessa página aqui do artbook mostra também algumas explorações de como é que seriam os efeitos dele, né? Quando ele entra em cena, ele é muito marcante, como eu falei, né? E mostrar como é que é esse fogo em volta dele, como é que são esses, como é que a gente diz, efeitos visuais ou VFX, como falam em inglês. E isso é muito importante justamente para vocês entenderem, ou vocês não, no caso, as pessoas que estão trabalhando contigo entenderem como é que vai funcionar a chegada dele, porque VFX é uma coisa muito custosa, simulações, seja de fogo, água, enfim, destruição, eles são muito custosos. Então, uma coisa que a gente precisa sempre falar é que concept art não é só para personagem, não é só para cenário, não é só para própria, é para animações também, para VFX. É muito importante a gente conseguir economizar muitas vezes recurso nesse sentido, fazendo esse trabalho de conseguir prever como é que vai ser esses efeitos visuais, assim. Aqui é bem interessante que lembra bastante a cena inicial do jogo, quando tu encontra ele, assim, essa coisa do fogo indo até o teto e cobrindo, assim, sabe? É importante entender também em questão de cinematografia, né? Como é que isso vai aparecer na tela, como é que isso vai aparecer na hora que tu estiver tendo uma cutscene e como é que isso aparece no jogo, porque tem essas duas separações, principalmente num jogo que nem o Metal Gear, que tem muita cutscene, ou seja, cenas que não são jogáveis. Daí, legal, continuando aqui. Outro personagem bem interessante que aparece, ele tá como Tretic Rebenok. Acho que não é muito spoiler falar isso, né? Mas ele é o Psycho Mantis, mais tarde na história ele é chamado assim, né? Mas aqui ele é a versão criança dele. E novamente, é um personagem que tu consegue olhar aqui como é que são essas versões que o diretor de arte fez. Tu tem várias explorações, tanto de roupa como também em questão de silhueta. E eu acho que é importante lembrar que quando ele faz isso daqui, ele está pensando muito mais em formas primárias e secundárias, ou seja, como é que é a primeira leitura desse personagem, tanto em questão de contraste como em questão de formato. E olha como é interessante que essa forma que eles acabaram optando, que é essa com essa camisa de força, ele tem essa forma meio de seta, né? É muito interessante esse tipo de coisa, principalmente porque ele voa, né? Ele flutua, então ainda te dá mais essa sensação, assim, sabe? Essas outras aqui, talvez ficasse um pouco confuso. Aqui a gente tem um formato um pouco diferente, por exemplo. Quase um losangozinho, sabe? E tem várias coisas que acabam contando, assim, nesse sentido. Uma coisa que eu acho interessante é que, como ele é uma criança, uma coisa que pode enfatizar muito o fato de tu ser pequeno e frágil é justamente tu ter roupas que são muito grandes em ti e tu ser mais magrinho e ter um cabelo mais jovial. E eu acho que aqui nesse concept, nessa ideia,
funcionou muito bem. Tu vê que, justamente essa camisa de força solta, as perninhas bem magrinhas de pé descalço e o cabelo bem volumoso ajudam. Coisas que, por exemplo, nessa ideia aqui, provavelmente ela foi descartada justamente porque ela fica um pouco mais adulta. Mesma coisa para essa, assim, sabe? Então, e aqui talvez essa questão de estar muito magro, usar as luvas, fosse dar uma ideia um pouco mais adulta, assim, embora eu acho que talvez fosse uma opção até um pouco viável, assim. Mas de todas elas, a que realmente passa essa sensação é essa daqui. Mas é interessante ver esses caminhos, né? É interessante ver como é que se teve ideias desse tipo. Aqui, na real, deixa eu só passar um pouco para frente. A gente tem dentro do jogo companhias, como eles chamam, né? Que são personagens que tu pode levar junto e ter de suporte. Um deles, que eu adorei, mas eu joguei muito pouco com ele, é esse daqui, que ele é um Walker Gear, ou seja, é uma máquina para caminhar, ou seja, o teu personagem sobe aqui, ele fica aqui em cima e ele comanda ela por aqui, com os bracinhos assim, as perninhas aqui. Até tinha uma imagem do cara ali, mas eu acabei desenhando, mas enfim. E o interessante é que todos esses design mecânicos, tu precisa ter uma noção de como as coisas se engatam e como as coisas movem, onde é que ficam justamente essa questão das juntas, se elas movem de que maneira, se tem pistão, como tu consegue ver aqui. E tu vê que tem vários callouts mecânicos assim. E provavelmente quem fez esses callouts aqui, novamente, talvez tenha sido um terceiro, quarto artista que não necessariamente foi o que fez o dos personagens, porque existem especializações, assim, claro, dentro de concept art, tu pode necessariamente ser o cara que faz uma coisa melhor que a outra, assim. E isso não é demérito nenhum, às vezes até melhor, e às vezes até vão ter uma preferência de que tu faça essas coisas, uma coisa melhor que a outra, tu tem uma especialização, assim, tu vai passar mais segurança nesse processo. Aqui a gente tem uns sketchzinhos, eu duvido que esse sketch tenha sido do próprio diretor de arte, tanto que tu vê que está bem rascunhado aqui. Só para entender mais ou menos como é que o personagem iria ficar, alguns aspectos, como por exemplo, onde é que fica a cabeça do... Cabeça não, no caso, o sensor de visão desse Walker Gear, e onde é que ficaria esse braço, que ele tem tipo um braço que pode ser usado para pegar coisas. E eu acho muito legal essa folha aqui, porque ela tem várias iterações, né, do que seria esse Walker Gear. Então, tipo, tu tem desde uma coisa em que o personagem ficaria muito minúsculo, tipo aqui, dá pra ver que tipo, o personagem ficaria muito minúsculo e, tipo, talvez, eu tenho quase certeza, na verdade, que essa opção não foi escolhida justamente porque ia ter que ficar ocupando muito espaço, então em lugares menores ia ser ruim de colocar ele, e o jogo, embora seja um jogo de mundo aberto, ele ainda tem momentos em que tu vai ter zonas mais fechadas, internas, então não funcionaria. Aqui tu tem umas versões, sei lá, com 4 patas. E daí uma coisa que a gente precisa lembrar é que é um jogo, a gente precisa fazer isso funcionar de maneira viável, de que tu possa animar, que tu possa fazer várias coisas. Então talvez quanto mais membros tenha o teu personagem ali, mais coisas para animar, mais coisas para cuidar, mais coisas para bugar. Eu acho que é sempre legal lembrar. Então, ter 2 patas, eu acho que funcionou muito bem nesse caso. E também aqui a gente tem maneiras de como essas juntas se ligam, se é nesse formato aqui, talvez mais quadrúpede, que nem parecia que ele queria fazer. Depois tem outros formatos em que tu tenta balancear onde é que vai o canhão, onde é que vai as armas. É bem interessante esse aqui. Uma pena que não devo fazer, porque realmente eu acho que ia ficar muito pequeno o personagem, como dá pra ver aqui, né? E assim, esse tipo de interação tem que existir porque não é só sobre a gente achar a parte estética. E acho que é isso que é importante sempre repetir sobre o trabalho de concept art. É tu entender como é que isso vai funcionar, não só do ponto de vista visual, mas do ponto de vista de escala e do ponto de vista funcional, e não só funcional pensando em realidade do que poderia ser funcionável, digamos assim, na vida real, mas também do ponto de vista de animação, sabe? Acho que uma coisa que eu não falei muito no outro vídeo que eu fiz de Starfield foi sobre esse tipo de coisa, porque justamente no vídeo do Starfield a gente viu muita arte, que é o que a gente costuma chamar de Blue Sky, ou seja, céu azul. Céu azul significa o quê? Que é um momento em que tu pode fazer ideias, explorar coisas sem ter um comprometimento com a funcionalidade. É muito mais
jogar coisas pra cima, assim, sabe? Hoje em dia o pessoal fala muito que o Blue Sky é feito por inteligência artificial, porque muitas vezes é o que acaba sendo mais rápido. Muitas vezes um diretor de arte vai fazer várias imagens e vai dizer, olha, gente, é um caminho mais ou menos assim. Mas eu ainda acho que tem muita gente que, claro, consegue fazer isso na mão e fica bem melhor. Mas esse caso que a gente está vendo aqui é o que a gente já chama de concept de produção, assim. Ele não é um concept de ideação total, assim, só ter ideias e jogar para cima. Ele é muito um concept já pensando como é que isso poderia funcionar. E continuando aqui, gente, bom, vamos passar isso aqui. Tem mais um design mecânico muito legal aqui. Esse é um dos tanques que eu me lembro que o Emeric constrói para ti ao longo do jogo. Novamente, tu tem os callouts aqui de como é que funcionam essas juntas e tudo mais, esses cortes. Isso aqui é muito interessante, né, gente? Porque muitas vezes o pessoal esquece que, poxa, como é que eu vou fazer para entender essa estrutura aqui se tu só me dá essa imagem? Não, tu tem que mandar uma imagem que tu tenha só esse corte aqui para eu entender como é que é o engate dessas pernas, sabe? Esse tipo de callout assim também funciona muito bem, claro, tá bem pixelado aqui, mas tu desenhar por cima as placas e detalhezinhos menores sobre um render 3D vai ajudar muito a justamente deixar mais interessante. O que muitas vezes acontece com esses designs mecânicos é justamente tu vai ter um primeiro blocagem 3D, isso vai voltar para o concept para poder melhorar a textura, pensar algumas coisas e depois vai retornar para o 3D para fazer, digamos, um acabamento mais final, sabe? Esse tipo de design mecânico a gente tem sempre que ter esse tipo de cuidado, assim, cuidar para justamente entender como que funciona e como que tipo isso pode ficar mais interessante, mais acreditável. Principalmente no caso do Metal Gear, a gente tem essas máquinas que são os Gears, sei lá como a gente chama isso, que eles, cara, eles são muito legais, são muito interessantes, mas ao mesmo tempo eles têm que ter um grau de credibilidade, porque senão vira só um robô gigante que vira muito fantasioso, assim. Principalmente quando a gente pega esse título do Metal Gear 5, que ele tinha essa questão de ser um jogo um pouco mais realista, tu vê tanto pela textura como acabamento de armas e várias outras coisas, cenário. Tu precisa trazer isso também para os teus designs. Então, entender muitas vezes a temática e o quanto tu pode extrapolar isso vai influenciar muito como tu vai justificar isso também, entende? Então aqui a gente tem umas primeiras iterações desse Walker Gear, vocês conseguem ver aqui como é muito solto. Tu tem no máximo ali uma pessoinha aqui, né, para fazer a ergonomia, só para escala, digamos, né? E pensar essas peças, assim, tu consegue ver aqui, no caso, isso aqui foi pensado principalmente só os shapes primários e secundários aqui, acima de tudo. E aqui tem tipo uma versão um pouquinho mais detalhada disso, né? Uma vista 3/4. E tem várias iterações aqui de linha, né? De como é que poderia ser isso. As armas, eu acho interessante falar que nesse jogo tem muitas armas, tem muitos upgrades, né? E na hora de fazer isso e pensar isso, acho que, claro, você pegou muita referência da vida real, mas provavelmente o que acabou acontecendo foi que a pessoa pegou e botou e fez em colagem de fotos em Photobash mesmo. Então, muitas vezes tu pegou aquela parte de trás de uma arma, recortou, colou e botou uma parte em cima ali, só para fazer, digamos, essa parte aqui da mira ou essa parte aqui do silenciador. Como vocês podem ver, se repete muita coisa. E essa é a maneira mais rápida de tu colocar essas ideias e colocar esses upgrades numa arma do que tu pegar e modelar em 3D ou querer desenhar em linha, porque justamente se tratam de armas muito próximas da realidade, tu não vai ter que ter tantas modificações quando tu vai, sei lá, desenhar em linha ou modelar, tu vai conseguir dar um nível de detalhe legal, mas ao mesmo tempo o que pode acontecer vai ser que justamente tu vai gastar muito tempo, então não é bem essa a ideia, sabe? Tu quer ser mais rápido, então nesse caso eu concordo totalmente com isso aqui ser feito só com fotos, assim, e recortes de foto no caso, photobashes. Aqui a gente tem um callout bem legal de um... ela não é bem uma armadilha, quer dizer, acho que ela pode ser usada como armadilha, mas é um bonecão inflável que tu joga e dele abre assim e às vezes ele até emite som. Então, tipo, olha que interessante esse detalhe de onde se prende as coisas no bonecão, ele se prende no meio das pernas e tudo mais. E é uma coisa que eu vou dizer que eu não tinha nem notado, mas provavelmente se eu parasse do lado do boneco e desse um zoom, eu teria visto, assim. Então, às vezes acho que é interessante a gente pensar que tem coisas que ficam um pouco invisíveis para alguns jogadores, mas não para todos. Então, a gente tem que pensar nesse ponto de vista, assim. Aqui tem os tipos de granada, né?
Ah, isso daqui é legal porque é o iDroid, né? Eu acho muito engraçado que o jogo se passa nos anos 80 e tu tem quase que um iPhone, assim, né? Mas o legal também de ver esse tipo de callout aqui é que a pessoa se preocupou até botar o tipo de parafuso que vai ser, como é que é a vista lateral, como é que é a parte de cima, tá bem rascunho aqui, como é que é a parte de trás. E como é que ele carrega, né? Como é que ele se conecta, qual é o tipo de conector, qual é o tipo de pino. Porque que nem eu falei, talvez ninguém veja isso. Mas se alguém for atrás e não vê muito uma veracidade de como é que isso aqui funciona, ela vai se frustrar, entende? Então tu não quer tirar essa imersão do player, tu quer que a pessoa sinta que aquele universo funciona e ele é tangível. Então, tu pensar esse tipo de detalhe vai ter que ser necessário, vai ter que ser muito bem feito ao mesmo tempo, assim, muito bem pensado, para não ficar só jogado assim também, não ficar uma coisa muito lugar comum, de certa maneira. É interessante também lembrar que esse jogo, isso aqui, claro, digamos que já entra mais a parte de storyboard e keyframe, mas é importante lembrar que esse jogo ele tem muitas cenas, né, muitas cutscenes, tem muitos momentos que são, digamos, importantes para contar a história. E, claro, tentaram muito nesse jogo trazer essa questão da cinematografia, ficar quase que como se fosse um filme, coisa que o Kojima repetiu depois em outros jogos, como o Death Stranding. Para tu conseguir chegar nesse nível de acabamento que ele fez, é preciso ter esse tipo de trabalho, tanto de storyboard, que seria uma etapa anterior, isso aqui, na minha opinião, que seria só tu imaginar os quadros, enquadramentos, a composição, e depois vir com esses keyframes em que tu testa a luz, tu testa até os efeitos especiais que tu imagina que vai ter, o clima que tu quer que imagine. Isso aqui, na verdade, faz parte da sequência inicial do jogo, que é uma sequência bem, cara, bem frenética, mas bem empolgante ao mesmo tempo, justamente porque ela tem muita ação, né? Tem muita ação, tem muitos eventos acontecendo, assim. Então esse tipo de trabalho ele é muito necessário, principalmente nesse tipo de jogo, assim, que se assemelha muito a um trabalho que é feito em filme, assim. Isso aqui é uma coisa que eu acho interessante trazer, que às vezes também fica muito ofuscado atrás tanto da arte conceitual como a arte de keyframe ou a arte de ilustração, que são artes que são feitas para o environment, assim como a arte de UI, são artes que sinalizam coisas para o player e contam um pouco da história muitas vezes. Nesse caso, são várias plaquinhas que tem espalhado pela base que tu vai construindo. E cada uma delas, por mais que seja pareça meio bobo, elas contam coisas e contam uh, ideias, assim, sabe? Por exemplo, que nem essa daqui, tipo, tem até acho que uma piadinha com 1984, o livro, enfim, né, do George Orwell, que é do Big Brother, que é o... Cara, eu tô esquecendo agora, mas enfim. 1984, livro do George Orwell, tem o Big Brother, que é o cara que no futuro observaria e cuidaria de tudo de uma certa sociedade, assim, e tudo estaria sobre os olhos dele. Nesse caso seria o Big Boss, que é o teu personagem, que é o dono daquele lugar, está observando vocês. Então, até as referências, assim, eu acho que é interessante, porque esse tipo de coisa conta histórias e também faz com que o jogador se sinta mais inserido naquele universo. E assim, falando do ambiente, tem vários callouts desses assim, no artbook que eu acho muito interessante, que são tanto das plataformas como dos cenários que tu explora no mundo aberto. Mas eu gostei desse em específico porque ele consegue entrar nos pormenores muito grandes, justamente de como é que funcionam as portas, de como é que funciona a circulação em certas partes. Ele mostra meio que um isométrico daquela área, mostrando como é que é a parte de cima só, já mostrando com cor, separado do resto. Muitas vezes, quando tu vai fazer esse tipo de coisa, tu vai receber uma blocagem ou gray box, caixas cinzas, como o pessoal costuma dizer, de um level designer. E o level designer, justamente, ele é o responsável por entender questões de ergonomia, circulação e de fluxo de jogo. Ele sabe melhor que todo mundo como é que aquilo tem que funcionar. Então, quando tu recebe isso, muitas vezes tu vai ter que só deixar isso apelativo, bonito, interessante, mas ao mesmo tempo funcional dentro da estética do jogo. Então, nesse caso, eu imagino que provavelmente o level designer disse, olha, vai ter que ter isso aqui, vai ter que ser essa circulação, isso funciona, deixem isso bonito. E daí começou a ser feito esses callouts, essas ideias, assim, sabe? Às vezes isso vem antes, às vezes vem a ideia antes, olha, a base tinha que ser assim, tinha que ser assado,
E, na verdade, esse processo acaba sendo meio que um vai e volta. Eu já participei de um projeto assim, em que eu muitas vezes tinha a ideia, passava para o level designer olhava, dizia, olha, dá para fazer algo assim, mas a gente vai ter que blocar, botava os blocos de uma maneira bem feiosa assim, e ia dizendo, olha, vai funcionar assim, assim, por causa da progressão do jogo. Depois me devolvia aquilo e eu tentava adaptar a minha ideia inicial para aquilo em cima dos blocos dele. E aí às vezes voltava, ia e voltava. É um processo de iteração para poder chegar no melhor resultado possível. Aqui a gente já tem umas versões mais coloridas e até com render, ou até talvez, às vezes, se tira meio que um print do jogo novamente com Gray Box e se desenha e pinta por cima para se pensar como é que vai ficar mais interessante algumas coisas. É um processo que nem eu falei, envolve muito ir e voltar para poder chegar no melhor resultado possível. E eu acho que é um processo muito necessário, assim, acho que a gente tem que entender quando a gente está fazendo um jogo, principalmente um jogo desse tipo de escala, não dá para simplesmente achar que, bom, tive essa ideia, tem que fazer exatamente igual a isso, porque muitas vezes não funciona e muitas vezes não fica tão bonito quando tu vai ter o acabamento final 3D. Pode ser que num sketch, numa arte mais 2D, um concept assim, fique interessante, mas quando tu vai aplicar de fato não fica tão legal assim, sabe, gente? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês gostam desse tipo de análise e querem dar alguma recomendação, alguma crítica, ou simplesmente só falar alguma coisa interessante em relação a isso, por favor, fiquem à vontade, botem nos comentários, mandem mensagem no privado. Por favor, vamos tentar engajar mais esse vídeo. Então, como sempre, deem like, se puderem, compartilhe, porque esse tipo de coisa ajuda bastante a fortalecer esse canal e justamente me deixa mais motivado para trazer mais coisas legais para cá, além dos podcasts, esse tipo de análise. E possivelmente voltar a fazer alguns outros tutoriais no futuro. Então tá, a gente se fala, até a próxima. Falou!